viagem, né, que a gente tem feito, uma travessia de já 3 anos de trabalho, que é como fazer um museu, né? Como, de fato, pensar, construir, idealizar um museu. É ao mesmo tempo uma viagem, ao mesmo tempo uma grande escultura de mármore feita de várias mãos, né? Dá trabalho, mas está ficando lindo. Um projeto da Superintendência de Museus, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, da Cultura. Temos o apoio do IBRAM nesse projeto. Contamos já também com o patrocínio do BNDES para a restauração da Casa da Marquesa de Santos e muitas outras parcerias, como o próprio Instituto do Anjo, que é o nosso parceiro número 1, daí estarmos aqui lado a lado nessa mesa. É um projeto comum, né, nosso, e sonho de muito tempo, que vai se realizar, está se realizando já. Vamos lá, vamos mostrar o projeto para vocês. Então, esse é o Museu da Moda. Ele começa a partir do reconhecimento da moda como cultura, memória, patrimônio. É um movimento que está acontecendo já há muito tempo, como a Hilde falou, né? Desde os anos 70, a Hildegard tem sido uma grande força nesse movimento, mas a gente tem visto resultados disso assim, muito expressivos, como, por exemplo, no Ministério da Cultura, a gente ter agora um colegiado de moda, e a moda ser incluída dentro, né, das secretarias de cultura como uma das atividades culturais. Isso seria impensável, talvez, há 10 anos atrás, como era impensável também ter cursos superiores de moda, de ensino superior. O Instituto dos Anjos foi o primeiro deles também. Há 15 anos atrás não tinha. Então, isso é um movimento que está vindo há bastante tempo, então a gente acredita que o museu, na verdade, ele é fruto desse movimento, né? E aí a gente parte de uma belezura total, que é a Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão. É uma casa que foi o presente do imperador para a Marquesa, é uma casa do amor, e a gente acredita que isso já é, enfim, por si só, né, um ponto de partida interessantíssimo para o museu. É uma casa do século XIX com pinturas decorativas incríveis do Francisco Pedro Amaral, estuques dos irmãos Ferreis da Missão Francesa, um exemplar raríssimo, fora que tem essa história de ser o nosso pequeno Taj Mahal, né, dessa figura incrível que foi a Marquesa de Santos, uma mulher brasileira, e que foi das primeiras, né, grandes mulheres brasileiras a ter essa transgressão histórica, né? A gente acredita que a moda vem muito dessas figuras que têm coragem para ser diferentes. E a gente tem a nossa primeira figura da moda, né, trazendo o espírito da moda para o museu, é a Zuzu Anjo, pelo seu papel político, pelo seu papel na luta pelos direitos humanos e, fundamentalmente, pelo seu papel na moda. Ela foi a primeira a incluir fundamentos brasileiros, das técnicas brasileiras no seu trabalho, e foi a primeira estilista / costureira, né, Hilde, porque ela gostava de ser chamada de costureira, eu acho isso muito importante, a fazer uma escritura mesmo da moda brasileira. Então, a gente vê no trabalho da Zuzu vestidos que são portas para falar do que é a cultura brasileira do fazer roupa, do fazer traje, do fazer renda. Além disso, ainda tem uma particularidade muito interessante, que a Zuzu ela era capaz de fazer conexões com todas as outras áreas da cultura, né? Então, a gente tem as cartas do Chico Buarque, que estão no acervo, a gente tem marca do Valtércio Caldas, da Boutique da Zuzu. Então, ela já naquela época tinha essa visão da moda como conexão de várias áreas. Aqui tem alguns dados da moda, que são dados expressivos, a gente sempre mostra, porque dentro da área cultural, né, a moda tem realmente essa potência econômica. Duas coisas, né, que são muito claras. A moda já é a economia criativa há muito tempo, talvez até antes de existir esse termo economia criativa, né? Porque realmente a gente, né, faz roupa, precisa vender a roupa, trocar a roupa, isso há muito tempo, né? Antes mesmo de ter talvez até dinheiro, né? As pessoas já trocavam bens, né? Então, esses dados para a gente assim, são importantes, são reveladores, mas, na verdade, a gente tem essa relação muito forte. Então, alguns dados
expressivos desses números de empregados, onde a gente ressalta a importância das mulheres, 75% de mulheres. É uma profissão extremamente feminina, no sentido de que muitas dessas mulheres sustentaram suas famílias através do seu trabalho com a moda, porque é um trabalho que permite que elas fiquem em casa, que elas cuidem dos filhos, enfim. Segundo maior empregador da indústria da transformação, quinto maior parque têxtil do mundo. Quando a gente começou o projeto era o sexto, hoje em dia é o quinto. A gente sabe que tem uma crise, né, grande por aí da indústria têxtil, por conta das relações internacionais como China, por exemplo, mas mesmo assim o país tem uma expressividade muito grande. É o segundo maior produtor de denim do mundo, né, do jeans. A gente produz grande parte do jeans do mundo. Isso alguns dados de negócios das edições de Semanas de Moda de Janeiro, tipo, arrecadando 1,5 bilhão de reais. A gente ainda acha isso pouco, porque a gente divide isso por 6 meses, né, divide pelo Brasil inteiro, acha ainda que dá para melhorar. E os investimentos de um evento de moda que chegam a 15 milhões de reais. Fora isso, o selo Made in Rio, ou seja, a roupa ter sido feita no Rio de Janeiro, faz com que aumente a balança comercial enormemente. Passa a ser R$ 80 o quilo da roupa, diferente do resto do Brasil, que é R$ 40. Então, a moda do Rio de Janeiro, ela é aquela que vai desenhar a cara da moda do Brasil para o mundo. Aqui são alguns dados de exposição de moda. É claro que é uma exposição muito peculiar, a exposição do Alexander McQueen, que foi a 10ª mais visitada dos 141 anos do Metropolitan. Mais de 650 mil visitantes em 3 meses. Está entre os blockbusters do Met. Teve aberturas especiais às segundas-feiras para dar conta do recado. 100 mil cópias dos catálogos vendidos e 8 horas na fila para ver exposições. Bom, isso é o que uma exposição de moda pode gerar. Bacaninha, né? Aqui são alguns dos museus da moda, são mais de 150 instituições no mundo que se dedicam a cuidar dos têxteis. O acervo têxtil é um acervo que precisa de cuidados para chegar até os próximos 30 anos, 40 anos, se não tiver cuidados imediatos. Agora, a gente não consegue trazer o século XIX para frente. A gente não consegue fazer essa ponte, porque as roupas se desmaterializam, né? São produtos orgânicos que conviveram com a pele, com o suor das pessoas, então são das primeiras coisas a se desfazer. E a gente tem aí no mundo esse panorama de 150 instituições, algumas delas a gente visitou, Márcia Bibiani e eu, fazendo uma visita técnica aos bastidores, onde a gente pôde comprovar uma coisa muito interessante, que a filosofia de cada uma dessas instituições tinha uma relação direta com a imagem dessas instituições na sua comunicação, desde o site até as escolhas das reservas técnicas. Isso é muito interessante. Então, escolher se a reserva técnica é de madeira ou não. Bom, aqui no Brasil seria difícil, né, devido ao nosso tropicalismo, mas é uma escolha filosófica. A gente pôde ver isso no Museu de Lyon, por exemplo. Então, alguns dos museus que a gente visitou, o MUD em Lisboa, o Museu Nacional do Traje em Lisboa, o Museu do Louvre des Arts Décoratifs, o Museu Gallirat, que foi muito receptivo, e o Instituto Joso também já tem um trabalho lá. O Museu de Lyon, que é muito interessante, porque é uma indústria têxtil que foi muito relevante no século XIX, e até hoje o museu é um polo dessa cidade, um polo cultural, mesmo que a indústria têxtil não seja mais tão relevante. O MoMU da Bélgica, que para a gente é um grande case, porque é um tripé educação, tem a escola Royal School, né, da Antuérpia, o museu e o Instituto de Fomento, e o resultado disso é que a moda belga foi a moda mais relevante dos anos 90. Então, aqui é o nosso tripé, memória, educação e fomento, e é assim que a gente vai construir esse museu. O museu, que é uma antena do tempo, a gente acredita que a moda tem essa capacidade de perceber o tempo de hoje, o tempo do futuro, né, o grande espírito do tempo, os zeitgeist, tendências, seja qual for o termo que esteja na moda no momento. A moda é capaz de fazer essas previsões, né, essas previsões dos desejos humanos. Isso é super interessante. Também é uma atividade da transformação, que vai desde a transformação da plantinha do algodão, né, em roupa, até as transformações pessoais de pessoas que, através do traje, se comunicam, até as transformações culturais, dos fluxos, né, os fluxos da rota da seda da China, por exemplo, que foi capaz de construir cidades, que foi capaz de mudar o mundo, né? E também uma atividade da conexão. E, por isso, a gente parte de uma conexão muito imediata, que é a conexão com São Cristóvão, onde a casa está localizada, e a gente tem mais de 300 estabelecimentos de moda lá. Aqui é uma pequena amostragem de
das marcas que estão lá, ou com suas fábricas, ou com seus escritórios, ou indo até lá para produzir as coisas em outros fornecedores que também ficam lá. Então, é a economia criativa já ali localizada numa cadeia produtiva representativa de todos que fazem moda no Rio de Janeiro acabam frequentando São Cristóvão. Os públicos do museu, a gente, um trabalho, né, que teve a contribuição do Luiz Marcelo, é um barato a gente começar já a imaginar a cara das pessoas, né, que vão frequentar, né, o museu. Então, tem um empresário de moda, você tem a compradora de moda que vai poder no museu fazer encontros com seus fornecedores, lançar suas coleções para pequenos grupos, enfim. A pessoa que vem de Friburgo e passa no museu sempre para dar uma checada, o que está acontecendo de novidade. A dona Sônia Costureira, que se vê totalmente fazendo parte do museu, está lá direto, sai às vezes do trabalho em São Cristóvão e dá uma passada por lá também. A Branca, que já lê os livros da Chanel com 11 anos de idade, convence todas as coleguinhas dela na Sapereira de se inscrever no programa de fidelidade do Museu da Moda. O Flávio, que estuda moda no Senai C-Ticket, sai de lá da faculdade todo dia porque gosta de fazer os cursos complementares do Museu da Moda. E a gente tem um produtor cultural também que não entende nada de moda, ou achava que não entendia, porque de repente começou descobriu que entende, enfim, que as camisas que ele guarda do Barcelona, do Real Madrid, enfim, tem tudo a ver com moda, e frequenta nos finais de semana com a família. E uma jornalista que não é de moda, mas que adora trazer todos os amigos gringos para mostrar como é hype, né, o Museu da Moda do Rio de Janeiro. Então, é essa galera que vai frequentar o Museu da Moda. E a gente vai falar um pouquinho também do acervo. É um acervo que se pretende simples, a gente não imagina um museu que vá guardar, enfim, não é quantitativo, né, é qualitativo. E aí a gente tem essa imagem do vestido que a Hilde chama, acho muito bonito esse título, de vestido político, porque é um vestido que, através da delicadeza desses bordados, consegue falar, né, desses tempos da ditadura e da luta contra a ditadura militar. É um vestido muito emblemático. E foi muito interessante quando Márcia e eu visitamos o acervo, a gente viu poucas peças, mas essa foi uma das peças. Só que a gente viu que, com essas poucas peças que a gente tinha visto, da primeira vez, que foram 3, a gente percebeu que já dava para fazer um museu. Porque, na verdade, esse vestido ele se relaciona com várias coisas. E daí a gente construiu o conceito do acervo do museu, que é um acervo relacional, capaz de conectar, por exemplo, esse vestido ao Bispo do Rosário, ao trabalho do Leonilson, aos bordados de Minas, aos bordados de hoje em dia contemporâneos, né, ao Ronaldo Fraga, à Isabela Capeto. Então, como uma única peça é capaz de construir tantos atos. E aqui a gente mostra uma coisa interessante, que já faz parte desse pensamento relacional, né? A gente tem um vestido da Zuzu, estampa de pássaros, e a gente tem um dos últimos desfiles do Alexander McQueen, onde ele fez uma homenagem ao Escher, e que tem uma estampa muito similar, naquele quadradinho pequeno. Então, isso que a gente pretende, né? Construir relações o tempo todo entre os trajes. Constelação da moda brasileira. Esse foi um presente também que a gente ganhou ultimamente, que foi descobrir um editorial da Vogue de 1965 feito na Casa da Marquesa. Mais uma vez comprovando aí a vocação desse espaço. Uma coleção de moda contemporânea, né? Qual é o melhor lugar para mostrar um trabalho como esse do Jun Nakal do que no Museu da Moda, e muitos outros trabalhos, como o Ronaldo Fraga, que tem feito, né, um trabalho maravilhoso, fez uma exposição belíssima no ano passado no Capanema, e é grande entusiasta do projeto também. A gente pretende fazer uma coleção de moda internacional, porque a gente acha importante trazer para cá essas referências de moda internacional, né, para justamente oferecer acesso a elas, porque as pessoas não precisem ir para Paris para ver uma bainha do Balenciaga, elas podem ver uma aqui. Né? Então, a gente vai fazer um trabalho de curadoria dessa exposição e já conta com uma coisa maravilhosa, que são 82 peças da coleção do Instituto Zuzu Ângelo, da Carmen Marinque Veiga, que foi de alta costura, que foi uma colecionadora de moda, né, enfim, de alta costura, então já tem um recorte, já tem um olhar brasileiro da moda internacional, que é muito interessante, porque a gente pega as roupas da Carmen, a gente vê que são Yves Saint Laurent, etc., mas a gente vê o quanto são brasileiras essas peças que estão lá. Uma coleção Moda e Arte, que a gente imagina uma pequena coleção, não é um museu de arte, um museu da moda, mas a gente vê muito claramente essa relação entre a moda e a arte, sobretudo aqui no Brasil,
nas questões ligadas ao corpo, aos têxteis, aos flexíveis, né? Aí no exemplo, os parangolés do Hélio Oiticica, mas a gente já teve uma doação um ano e meio atrás do projeto, que foi a doação de uma pequena coleção do Aldo Bonadei, que era pintor, mas como sua família tinha uma fábrica de plissados e sua irmã e mãe eram costureiras, ele se aventurou em fazer umas roupas belíssimas e a gente teve essa doação da Soraya Caos, muito felizes, então já temos um comecinho aí de coleção andando. A Carmen Miranda, né, a gente chama essa coleção de ícones brasileiros, que na verdade são todas essas pessoas que utilizaram a roupa para fazer imagens delas mesmas, né, e comunicar essa grande iconografia pessoal de personalidades brasileiras. Então, a Carmen Miranda é o Lampião, né, que tem aquela clássica foto dele do lado da máquina de costura, que ele levava para todos os lugares e desenhava suas próprias roupas. Então, essa importância, né, no Brasil de construção de uma imagem. É o Chacrinha, que o Instituto dos Anjos já tem, um chapéu do Chacrinha. É uma maravilha. Então, essa construção desses personagens através do traje, né? E a gente tem alguns projetos, como Velha Guarda da Costura, que são depoimentos de pessoas que atuaram na moda, na indústria, nos ateliês, enfim, que é um projeto específico, mas que a gente considera que seja um acervo de história oral, né? Não necessariamente material, mas que a gente possa, enfim, fazer esse registro tão importante, né? Que é o fazer da moda. Então, a gente vai ter a casa como a vitrine do museu, mas a gente tem uma construção de um novo museu que vai abrigar a parte técnica, reserva técnica, administração, né? Porque mesmo a administração que estava lá instalada né, no antigo Museu do Primeiro Reinado, a gente vê que não tem muito sentido uma casa do século XIX, né, ter esse tipo de ocupação. Então, a gente prevê a construção desse novo museu, onde a gente vai ter o grande hall, o ateliê Zuzu Ângel, que é uma homenagem, né, especial a Zuzu. Ela vai ter um espaço dela permanente, uma espécie de templo Zuzu Ângel, onde a gente vai poder colocar tudo isso que a Ilde guardou, que dá vontade, né, fico muito emocionada, os alfinetes, o biombo, né, aquele biombo lindo, as tesouras, a máquina de costura. A gente vai poder mostrar esse ambiente, um pouco assim como o ateliê Brancusi, né, em frente ao Bobur, né, que reproduz ali o espírito do Brancusi no tempo dele, no tempo e no templo dele, né. Um grande ateliê, que é o lugar do fazer moda e fazer museu, loja, restaurante, livraria, um jardim têxtil, que foi uma sugestão do Instituto Zuzu Ângel. A Lúcia Abdenur deu essa sugestão que a gente incorporou ao museu, que é uma ideia linda, da gente ter um jardim que mostra a origem do algodão, a origem do sisal, como isso pode virar tecido, o linho, todas as plantas. Enfim, só para vocês verem rapidinho, vou passar aqui as imagens da Casa da Marquesa, que é uma vitrine, o grande hall, que é um amplo espaço de exposições, onde a gente possa trazer o McQueen, obviamente, queremos. Grande ateliê, que é o lugar do fazer moda, fazer museu. Uma área técnica pioneira na conservação de têxteis do Brasil. A gente pretende que seja referência nacional e internacional. Uma sala ateliê, que é o lugar do fazer moda, onde a gente vai poder ter uma série de cursos. A Modateca, que é um lugar do pensar e fazer moda, onde tem uma série de projetos específicos para lá. Um auditório reversível que sirva para palestras, fóruns, lançamentos. Está escrito errado, falta um E no lugar do A ali. Mas, enfim, sala de negócios, onde a gente possa ter justamente esse pessoal de São Cristóvão, né, utilizando esse ambiente para fazer suas reuniões. A Teia da Moda, que a gente está chamando, que é o virtual, que vai abrigar coisas que vão existir ali concretamente na Modateca, mas que vão estar também disponíveis num conteúdo online, como a Teciteca, o Banco de Modelagens, que é um projeto que a gente adora, que é usado, que é reunir modelagens desde o século XVIII, enfim, até antes do século XVIII, né? E todo mundo vai poder disponibilizar, não só dos antigos, como dos novos. Então, a ideia, por exemplo, a Osklen vai lançar uma coleção e pode disponibilizar a roupa da coleção ali para quer lançar um vestido que todo mundo possa fazer, né? Tipo um Creative Commons da moda. Um banco de imagens, onde a gente vai chamar o público a postar suas próprias histórias de família, quem são essas pessoas, como elas se vestiam, onde elas compravam essas roupas. Um portal dos acervos têxteis brasileiros. A gente quer ter um portal, que seja um portal visitável, né, no museu, mas também online, de todos os acervos têxteis brasileiros, para que a gente possa elaborar pesquisas. Essa é a coleção da Ródia, que fica no MASP,
e que a gente pretende também que esteja lá catalogada nesse nosso portal. E que seja um espaço de convivência e plataforma cultural, aqui aquela brincadeira, né, do Mizanabim, que aqui o Parque Lage a gente usa sempre de referência, de ser o grande espaço de convivência que a gente tem na Secretaria. A gente pretende que o Museu da Moda seja isso em São Cristóvão. É isso. Muito obrigada.